Meu querido irmão, minha querida irmã, quarta-feira estamos aqui de volta para mais uma partilha da Sagrada Liturgia. E a nossa primeira leitura continua sendo extraída da profecia de Amós. Nesta oportunidade, está no capítulo 5, do 14 ao 15 e do 21 ao 24. Amós, capítulo 5, 14 e 15, e depois do 21 ao 24. O nosso salmo é o de número 49 ou 50. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu sou teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus e os seres vivos que se movem pelos campos. Não te diria, se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser? Porventura, comerei carne de touros? Beberei acaso sangue de carneiros? Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste às costas as palavras dos meus lábios. Que salmo lindo, né? Que salmo lindo. O Evangelho, São Mateus, capítulo 8, do 28 ao 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Depois você termina esta leitura, tá bom? Vai até o versículo 34. São Mateus, capítulo 8, do 28 ao 34. E a nossa primeira leitura, eu espero que você tenha percebido um pouco o nosso salmo responsorial, né? O salmo de hoje. Vamos ler este texto. Amós, capítulo 5, 14 e 15, do 21 ao 24. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor dos Exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Israel sempre dizia, né? O Senhor nos defenderá, nós somos o povo dele, o povo santo, propriedade particular. Então, esta era uma máxima de Israel. Não temos medo de nada, somos intocáveis, somos imbatíveis, porque o nosso Deus é grande. E Deus, através do profeta Amós, diz logo algo para o povo de Israel. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos Exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem.
Restabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do resto das tribos de José. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor, não me agrado vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações, e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me, Deus falando, livra-me da balbúrdia dos teus cantos. Não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como torrente perene. Esta para nós é palavra do Senhor e nós dizemos graças a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, mais que buscar o bem e não o mal, mais que buscar o bem e não o mal, precisamos, necessitamos odiar o mal e amar o bem. Ok? Gravemos isto. Buscai o bem, não o mal. Mais que buscar o bem e não o mal, devemos amar o bem e odiar o mal. É o que o versículo 16 já vem dizer para nós. Odiai o mal, amai o bem. Quantas vezes, queridos, quantas vezes, além de não buscarmos o bem, que já é algo temerário, não buscarmos o bem, ainda buscamos o mal. O discípulo de Jesus Cristo precisa todos os dias buscar o bem. De quem? O dele e o do outro. Não apenas o dele. Isto é egoísmo. Deus faz o sol e a chuva vir sobre todos. Hoje, no meu amanhecer, a minha primeira oração deve ter este componente, este conteúdo. Senhor, Espírito Santo, eu quero buscar o bem. Me dá sabedoria, me dá inteligência. Aconselha-me, adestra-me no bem. Me faz na tua lei meditar de dia e de noite. Me faz vivê-la. Para que eu possa praticar o bem. E no meio das dificuldades, me fortalece. Vem Espírito Santo sobre mim com o dom da fortaleza para que nada obstrua-me o caminho do bem. Querido Espírito Santo, que oração poderosa. Querido Espírito Santo, não me deixa buscar o mal. Não me deixa buscar o mal. Aí a gente dá um passinho a mais no versículo 15. Ensina-me, Senhor, a odiar o mal. Ensina-me, Senhor, a odiar o mal,
Amado irmão e amada irmã, é impossível. É impossível que uma pessoa, guiada pelo Espírito Santo, busque, queira, provoque, promova o mal de outra pessoa, ainda que essa pessoa esteja na conta de sua inimiga. Isso não existe. Se dizeis como é? Como podeis amar a Deus, a quem não vês? Me perdi no versículo. Quem diz que ama a Deus, a quem não vê, e odeia o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Tudo conversa furada, irmãos. Tudo conversa furada. Onde isto tudo resume-se? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O fato, queridos, o fato de não fazermos a vontade de Deus não significa que ele omita de nós o sol e a chuva. Ah, sobre a casa do Sidney não vai ter sol, não vai ter chuva. Não. Inclusive, aos maus ele favorece. Aos mais pecadores ele favorece com o sol, com a chuva, com o oxigênio, porque ele não tem prazer na morte do pecador. Ele quer que o pecador se converta e viva, por isso ele dá ao pecador todas as oportunidades, todo o material necessário que ele precisa para converter-se e viver. É impossível, amados. Somente este ponto já joga por terra um monte de coisa que está estabelecida ou tenta se estabelecer em nome de Deus. Quem busca o bem, quem ama o bem, está em Deus. E quem está em Deus não pode estar contra Deus. E quando eu desejo o mal do meu semelhante, quando eu promovo o mal do meu próximo, eu não tenho parceria com Deus. Ponto. Mais que buscar o bem e não o mal, eu devo odiar o mal e amar o bem. Porque amo o bem, porque amo a Deus sobre todas as coisas, que é o sumo bem, eu, a todo custo, com alegria, com satisfação, com satisfação, quero, não obrigado, não constrangido, mas espontaneamente, eu lutarei pelo bem do meu irmão, do meu próximo. Querer o bem do meu próximo, porque eu amo o bem, estou querendo o meu bem também. Por amor. Não é pelo um constrangido dever, mas é pelo espontâneo prazer. Eu amo o bem. Eu não posso neste dia querer outra coisa senão o bem. E claro, eu busco o meu bem na proporção em que busco o bem do meu próximo, o bem do meu irmão. Que alegria eu posso ter, amados irmãos e amadas irmãs, se eu tenho café, almoço, janta, e o meu vizinho aqui do lado, ele não tem o que comer, não tem uma refeição. Eu não consigo me compreender dessa forma.
Eu não consigo aceitar este procedimento, ainda que fora do mundo cristão. Eu não preciso ser cristão para isto. A questão é que o ser cristão obriga-me mais ainda. Mesmo eu não sendo cristão, isto já é algo imoral, perverso, indigno de um ser humano, Imagine agora isto elevado à esfera do ser cristão. É missionário, mas não é meu parente. Não é meu parente. A gente não tem muita afinidade. Ele é lá do... É um bandista. É espírito. Olha, lá naquela família tem um pessoal que não pode dar mole com as coisas que... Uma carreirinha de vez em quando, é um pessoal meio... Meu amado irmão, minha amada irmã. Amém, deixa para lá. Vamos em frente. Eu determino hoje. Eu quero o bem. Meu Deus, se tu me deu café, almoço, janta, roupa, calçado, se tu colocaste diante de mim um bom trabalho, uma boa condição econômica, e eu não sou louco de não reconhecer o que Deus me deu, o que Deus tem feito por mim, se tu és o meu bem maior, eu quero ser teu discípulo. Este bem que o Senhor tem me dado, eu quero partilhar. Não importa quem é, o que ele faz. Por sinal, se o bem de Deus que busco está em mim, é muito provável que aquela pessoa que não tem uma vida ordeira, reta, digna, eu possa contagiá-lo com o meu bem. E aquela pessoa corre um sério risco de, junto comigo, ser uma nova criatura. Então precisamos amar o bem. E agora? Me chama a atenção que este texto, logo na sequência, odiai o mal, amai o bem, restabelecei a justiça no julgamento. Bem e mal aqui está relacionado ao direito, à justiça, aos julgamentos, aqueles que têm o poder de julgar, de dar sentenças. O curso da justiça precisa seguir. Os abusos precisam ser corrigidos. Mas isto não acontecerá enquanto o bem não for amado e o mal for odiado, for rejeitado, for extirpado, for expurgado da nossa vida. Não existe, queridos, grave isto, culto, espiritualidade, mística. Vou repetir. Não existe culto, não existe mística, não existe espiritualidade, não existe leitura orante da Bíblia, não existe oração de terço do rosário. Não existe devoção a Nossa Senhora se não há justiça social. Não tem como. Isto é uma fraude, isto é um teatro. Isto é um teatro.
Até porque o que define o discípulo de Jesus não são os louvores, não é o Senhor, Senhor, o glória, glória, o aleluia, aleluia. É a prática. Como é? Agere secturesse. Agere secturesse. O agir segue o ser. O agir segue o ser. O que me define como discípulo de Jesus Cristo não são as minhas pregações, não são os meus louvores, não são... Não, queridos. É o meu agir concreto. O agir no bem, pelo bem. A favor do bem. É impossível um discípulo de Jesus caminhar na contramão do bem. Mas é possível. É possível porque São Paulo vai dizer lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que fale línguas angelicais, línguas humanas, ainda que dê meus bens aos pobres, ainda que entregue meu corpo ao máximo sacrifício, sem amor. Ou seja, é possível fazermos isso tudo e tudo isso sem amor. Ele vai dizer, isso não tem valor nenhum. Isso não tem significado algum. É necessário que o discípulo de Jesus seja definido pelo seu agir no bem, no amor, na caridade. Embora não saia uma palavra da boca dele. Ele não sabe fazer uma pregação, ele não sabe fazer uma oração, enfim. Mas ele sabe praticar o amor. Eu fico me perguntando, amados irmãos, esta leitura de Amós é muito séria. É muito séria. Olha aqui, no versículo 23. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos. Não quero ouvir o som das tuas liras, dos teus instrumentos, dos teus cânticos. Não quero ouvir a balbúrdia dos teus louvores, dos teus instrumentos. Isso não tem significado. Eu fico pensando, queridos irmãos e queridas irmãs, que o Brasil dos brasileiros e os brasileiros do Brasil não merecem o mal ao qual estamos submetidos. O evangelho de hoje nos diz que aqueles demônios eram violentos. Aqueles homens eram violentos e porque aqueles homens estavam possuídos pelos demônios, as pessoas não podiam passar por aquele caminho. Ou seja, o caminho estava obstruído. 2 homens possessos obstruíam o caminho das pessoas. O que está obstruindo o nosso caminho? Isto é sério, queridos. Por isso digo, o povo brasileiro, não só no Brasil, em outras partes do mundo, a humanidade não merece viver o que está vivendo. Mas, claro, falemos um pouco apenas do nosso Brasil. Meu querido irmão, minha querida irmã, o maior rebanho de bovino mundial está no Brasil. O maior rebanho de gado do mundo, está aqui no nosso Brasil.
o Brasil produz, se não estou enganado, depois pesquise, cerca de 230 milhões de toneladas de alimento. A pergunta surge: por quê? Por que 30 milhões de brasileiros estão em vulnerabilidade alimentícia? Por que o povo brasileiro está roendo osso? No Brasil, no nosso Brasil, pagar o combustível no preço que está? Eu tenho irmãos aqui que são caminhoneiros, trabalham aí na estrada. E a gente fica sabendo pelos noticiários, com as refinarias que temos aqui, quanto custa o barril do petróleo aqui no nosso Brasil? Com o nosso dinheiro, com a nossa moeda brasileira. Amados, ninguém podia passar naquele caminho em função de 2 homens possessos. A passagem estava obstruída. A passagem estava interrompida para o povo, porque 2 homens possessos estavam ali impedindo, obstruindo a passagem das pessoas. Pensemos nisto, queridos. Pensemos nisto. Eu não sou um dos possessos? Eu não sou um desses que está obstruindo, que está possesso, literalmente possesso, obstruindo a passagem do povo. 5% de possuídos no Brasil impedem o trânsito de 95%. E como se não bastasse, estes 5% capilarizaram-se de uma tal forma, inclusive no meio religioso, que agora o resto do povo, uma boa parte do povo, tem aqui os 5%, né? Tem mais uma outra parte aqui embaixo deles, e uma enorme parte aqui abaixo desses outros. Essa parte que está abaixo, essa parte aqui, aí abaixo dessa parte tem uma parte assim, essa parte aqui quer chegar aqui. Quer fazer parte desses 5% a qualquer custo. E para isso eles não querem saber se vão vender a alma ao demônio. Eles não querem saber. Eles precisam ser grandes, eles precisam ser poderosos, eles precisam também mandar, eles precisam ter, eles precisam construir igreja e vamos pegar esse produto bacana chamado de Jesus e vamos vender esse produto de qualquer jeito, de qualquer maneira. E por seu turno, essa grande parte que está aqui abaixo, aqui na base da pirâmide, elas querem chegar aqui e querem também chegar lá. Como o acesso desses 5% é um pouco desconhecido, mas essa boa parte que está aqui, eles querem chegar lá. Até porque precisam sair da condição de cauda para ser cabeça.
precisam sair de baixo para estar em cima. Cuidado, meu irmão. Deus está falando para nós. Deus está conversando conosco diariamente. Repito-me. O centurião disse: basta uma palavra, e eu serei curado, e eu serei transformado. E estas pessoas que estão caminhando vertiginosamente ao topo dessa pirâmide, elas não estão preocupadas com o povo. Estão preocupadas consigo mesmas, com o seu lado. Inclusive aquelas pessoas que estão usando o nome de Deus para compor essa massa inferior aos 5%. Isto é sério. Estão roubando literalmente o povo para manterem-se. O povo precisa sustentar essa balbúrdia. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos. Não quero ouvir a toada das tuas liras. Amém. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Queiramos a todo custo prestar a Deus um culto que o agrade. Queiramos prestar a Deus um culto que o agrade, que o louve de verdade, a partir do nosso agir. Que o nosso agir diga: sou cristão. Que o mundo de fora olhe para nós e ainda que entre aspas digam: parece que são cristãos. Mesmo não sendo, mas tentemos ser um pouco cristãos. Não sejamos do número daqueles que estão obstruindo o caminho dos outros. E o que é mais triste, em nome de Deus. Em nome de Deus. Sejamos pessoas libertas. Sejamos pessoas restauradas. Sejamos pessoas comprometidas com o reino dos céus. Missionar o reino dos céus anula o reino aqui da terra. O reino dos céus já não se mostra aqui na terra, sim, irmãos. Eu estou dizendo para você não ter recursos. Eu estou dizendo para você não ter um bom carro, uma boa casa. A quem mais é dado, mais é cobrado. Se Deus deu pouco para mim, pois este irmão que está aqui no meu lado, sem nenhum recurso, eu tenho que dividir com ele do meu pouco. Mesmo ele não sendo meu irmão. Mesmo ele não sendo meu irmão, o meu próximo é o meu próximo. Inclusive pode ser o meu inimigo. Aquele que tem mais, ele pode cuidar deste, daquele, mais daquele, mais daquele. E assim por diante. E assim por diante. Mas muitas pessoas estão possessas e possuídas por aquilo que têm. E o que mais me chama a atenção nisto tudo é que muitas pessoas dizem: quem me deu foi Deus. Foi Deus quem abriu as portas para mim. É o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso.
Ele deu para mim. Ele deu para mim. Que é isso, Malafaia? Meu Deus, meu irmão. Meu Deus. Eu escutei a sua pregação. Tá? Deus deu, foi para mim. Muito bem. Vamos em frente? Vamos em frente. Vamos em frente. É triste quando somos possuídos por aquilo que possuímos. Quando aquilo que possuímos nos possui, de fato, o que nós queremos é fazer parte desses 5% ou dessa subcamada aos 5%. É tudo que nos resta. É tudo que nos resta. Esse é o topo do nosso céu. Esse é o topo do nosso céu. Mas ninguém que está no topo desse céu viverá mais de 100 anos, de 120 anos, para gozar suficientemente daquilo que o seu céu lhe concedeu. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde, que Deus nos liberte, que Deus nos dê condições. Que Deus nos dê condições de nos aproximarmos do sumo bem, para que possamos ser canais desse bem. Canais da fonte. Deus é a fonte, eu sou um canal. Eu quero ser um canal que estou ligado à fonte, ligado a Deus. E através deste canal indigno, a água que vem do trono de Deus passa. O que é que diz aqui no final da leitura de Amós? Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como torrente perene. Eu quero, Senhor. Eu quero estar ligado a Ti, que és a fonte da água viva, para que através de mim a água chegue em muitas vidas, em muitas casas, em muitas pessoas, em muitas nações. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.